Fala galera, aqui é o Marcelo e sejam bem-vindos de volta à Batcaverna. A etapa do Rebirth, ou Renascimento da DC, veio logo depois do final da saga dos Novos 52. Ou seja, veio aí também uma espécie aí de soft reboot de todos os quadrinhos que estavam saindo aí da DC. E claro, o quadrinho do Batman teve uma nova equipe criativa e o principal nome dessa nova fase da HQ do Morcegão foi o roteirista Tom King. E esse roteirista já tinha se destacado em vários outros projetos aí muito bons, como o do Senhor Milagre, ou até a própria HQ lá do Dick Grayson, o Grayson. E o trabalho do Tom King, à frente da HQ do Batman nessa fase do Rebirth, certamente ficou para a história aí do Morcegão. Então no vídeo de hoje a gente vai falar então da trajetória, o auge e a queda do Tom King nessa fase do Batman do Rebirth da DC. Bora falar de tudo isso depois da abertura. E galera, só antes da gente começar o assunto principal desse vídeo, você já sabe, já vai deixando o bate-like e também um bate-comentário aqui, que sempre ajuda os nossos vídeos aqui no YouTube. Te agradece todo mundo que sempre tem o tempinho aí pra fazer isso, valeu mesmo. Mas aí esse que chegou então 2016 e começou essa nova fase então do Rebirth da DC e o Tom King assumiu a HQ do Batman. Então aqui a gente vai analisar as principais sagas que aconteceram durante o período dele na HQ do Batman. Vamos ver então os auges e as grandes quedas aí que tiveram ao longo desses anos. O primeiro arco que começou tudo se chamava Eu Sou Gotham, e nela o Cavaleiro das Trevas enfrenta uma situação muito incomum: a chegada de dois super-heróis com superpoderes reais em Gotham. A dupla de irmãos se chamava Gotham e Gotham Girl. Eles têm poderes parecidos com o Superman, e embora a princípio parecessem uma presença bem-vinda na vida do Batman, uma verdade sombria da origem deles é revelada. E essa verdade é que os seus poderes então iam enlouquecendo eles, iam fazendo eles perderem o controle. E pro final do arco, essa substância então que dava esses poderes quase de Superman para esses irmãos, acaba fazendo o Gotham virar o grande vilão dessa saga e no final ele tem que ser parado. E assim, toda a Liga da Justiça tem que se reunir para tentar impedir o Gotham, cujos poderes vão se adaptando a cada herói. Quando no fim é a sua irmã, Claire, a Gotham Girl, que acaba tendo que impedir o seu irmão, que morre em seguida. E esse é o primeiro arco que dá um bom pontapé aí nessa fase do Tom King. Eu não diria que é algo tão impactante como foi a Corte das Corujas, que mais futuramente essa Gotham Girl ia aparecer em outros arcos aqui, mas até hoje uma personagem que não vingou muito. Mas o destaque é que aqui você já consegue ver o texto que realmente é muito bom do Tom King, é sempre uma coisa muito marcante nos trabalhos dele. E que você vai ver que vai ser realmente a marca aí do Tom King aqui nesse Batman, por quase todas as sagas que a gente vai ver pra frente. Só que em seguida já veio um crossover de quadrinhos da Batfamília chamado A Noite dos Homens Monstro, que o Tom King chegou a participar, mas é uma daquelas sagas que são feitas mais para vender edição das mais variadas HQs do universo DC. Ela mostra toda a Batfamília combatendo vários monstros que são lançados pela cidade, além de ter que lidar com a evacuação da cidade, enquanto também derrota esses monstros. É uma saga que realmente apresenta muito mais a lutaria entre os heróis com esses monstros. Aqui eu até tenho que dizer que o visual desses monstros é bem legais, mas a história desse crossover mais pro final começa a ser muito apressada e genérica, então aqui dá pra dizer que nessa segunda saga, que o Tom King até nem é o principal autor, dá uma decaída, mas logo em seguida ela já vai dar um grande up aí, porque aí agora a gente vem com uma saga que é muito boa. E foi na saga seguinte, Eu Sou o Suicida. O título na época causou muita polêmica, até porque durante esse arco, onde o Batman, num momento muito tocante, ele fala através de uma carta que logo após a morte dos seus pais, ele tentou tirar a sua vida, mas sobreviveu a esses pensamentos. Ele nasce desse evento como um novo Bruce Wayne, ou até pode ser interpretado como aí que nasceu o Batman. Nós vemos aqui o Batman montando o seu próprio esquadrão suicida para ir atrás do Bane, que tá na ilha de Santa Prisca. A sua missão é recuperar o vilão pirata psíquico, porque aí com seus poderes ele consegue ajudar lá a reabilitar a Gotham Girl, que ainda tá muito transtornada, mentalmente. E essa é uma premissa muito maneira. Em meio a essa análise do psicológico do Batman, o romance da Mulher Gato com Batman é reacendido aqui, já que ela faz parte desse esquadrão. Isso vai ser útil mais pra frente, mas enfim, o plano de resgate do pirata psíquico dá certo e eles fogem da ilha do Bane, o deixando muito bravo e jurando vingança. Esse arco é realmente um dos auges aí do Tom King, o que ele impactou na história do Batman no nível do roteiro aqui e o quanto que ele conseguiu detalhar tão bem essa questão já do relacionamento do Batman e da Mulher Gato e também muito desse psicológico do Bruce lá quando ele perdeu seus pais. É um tema realmente muito pesado, mas eu acho que aqui ele conseguiu tratar com muito cuidado. Dá pra apontar que alguns diálogos aqui talvez beiram ridículo, mas acontecem poucas vezes.
E as ilustrações mudaram, entrando o artista aqui, Michael Hanin, que vai ficar por bastante tempo nessa fase do Tom King, que eu acho inferior ao traço anterior, mas aí é opinião minha. E no finalzinho desse arco aqui do Eu Sou Suicida, tem uma mini historiazinha de 2 edições que é do Telhados, chamada Telhados, e é uma ótima história focando de novo aí no Batman e a Mulher Gato. São os dois discutindo a sua relação enquanto andam pelos telhados de Gotham, e tudo aqui é perfeito. É mostrado como esse relacionamento dos dois é complicado, e esse mini arco é pura perfeição mesmo. Mas bem, o arco seguinte focaria ainda mais no Bane, porque o nome é Eu Sou Bane. E é basicamente o Bane vindo pra cima do Batman aí em Gotham, enquanto o Bruce ainda tá lá tarefado com a Gotham Girl tentando ajudar ela. Essa é uma saga que eu fico confuso, porque ela tem seus auges quando o Tom King faz algo genial aqui, que é linkar o passado do Bane com Bruce através das suas respectivas mães. O vilão tem flashbacks da sua infância terrível na prisão, onde seu único alívio eram as memórias da sua mãe. E o Tom King faz um paralelo do Bruce e do Bane muito bom. Mas ao mesmo tempo essa é uma história, mas ao mesmo tempo esse arco é muito simples, sabe? É o Bane vindo atrás do Batman mais uma vez tentando quebrar ele. É algo que a gente já viu milhares de vezes. E algo também que é bastante cansativo é várias vezes que o Bane ele fica falando, né? Eu sou o Bane, fica meio como uma frase de efeito dele. E nossa, é muito brega. Mas não dá pra esquecer a parte memorável, que é da página onde o Batman dá o seu discurso épico, que ele sempre levanta e por isso ele é o Batman. E é muito badass. Só por essa página eu diria que essa saga vale muito a pena. Ou seja, não é uma grande decaída ali do arco do Eu Sou Suicida, mas pelas lutas muito badass e essa coisa aí do passado do Bane que ele consegue explorar muito bem, o Tom King consegue manter o nível dele, sabe? Não diria que é uma queda. E depois, em mais um crossover, mas dessa vez um bem melhor, teve uma aventura do Batman com Flash chamada O Bottom, no qual o Bruce finalmente fica cara a cara com a versão do Thomas Wayne do Flashpoint. É um encontro e tanto aqui. O Thomas, que nessa encarnação viveu a sua vida inteira como Batman, termina dizendo que ele não quer que o seu filho faça o mesmo, que ele seja feliz. E quando esse crossover termina, você fica com muitas dúvidas sobre o que acabou de acontecer. Mas é algo que vai ser retomado mais pra frente, e esse papo então do Thomas falando com o Bruce e pedindo pra ele deixar de ser Batman, dele ficar feliz, sabe, curtir o filho dele, que é uma coisa que o Bruce comenta com o Thomas, isso de certa forma foi algo bem planejado, porque isso vai contar também na última saga aqui do Tom King. E assim, a sequência aí de auges do Tom King aí na fase do Rebirth, ela ia continuar assim na próxima saga dele, que é da guerra então das charadas e piadas, que pra muitos é a melhor saga aí do Tom King. E como o próprio nome sugere dela, né, nós temos então um embate entre o Charada e o Coringa. Esse arco, na verdade, se passa nos primeiros anos do Batman atuando em Gotham. É o Bruce contando pra Selina essa história, antes de dizer algo importante pra ela. Nela nós vemos um confronto furioso entre a gangue do Coringa e do Charada por Gotham. E cada uma dessas gangues tem vários vilões da galeria do Batman. O Coringa aqui tá inspiradíssimo, porque aqui é mostrado que ele tá com um bloqueio criativo que ele não tá conseguindo mais rir. E essa premissa do Coringa não conseguindo rir e ficando bravo por causa disso é genial. E isso ao mesmo tempo deixa o Charada intrigado, e é isso que motiva essa guerra entre eles. Nenhum deles chega perto do grande destaque dessa saga, que é o Homem-Pipa, que foi aqui que o Tom King fez ele renascer na cultura pop. Esse vilão, que era basicamente uma piada, ganhou uma nova vida graças ao King, o que é muito irônico, e o transformou em uma figura trágica. Ele é um homem comum, um vilão que simplesmente acaba no meio desse bando de maluco. O filho dele é morto pelo Charada, e com isso, o Homem-Pipa ajuda o Batman a derrotá-lo. E até aqui é que vem a gloriosa frase de efeito Hell yeah. E de fato essa saga realmente é muito bem trabalhada. Aqui pra mim termina esse grande auge aqui do Tom King na fase do Batman. Porque como a gente vai ver agora mais pra frente, o Tom King ele vai atingir alguns auges, mas vão ser esporádicos, vão estar sempre no meio aí de umas decaídas que ele vai ter nessas fases. Mas só pra terminar essa saga aí da guerra das charadas e piadas, ela tem um desfecho muito épico. E irônico também, porque é nesse desfecho então onde o Homem-Pipa ajuda o Batman a derrotar o Charada, e aí também acontece uma outra coisa. E o que faz o Coringa rir de novo é quando esse vilão previne o Batman de matar o Charada. Isso faz o vilão rir demais e deixa o Batman desmoralizado. Essa grande falha do passado é o que o Batman queria revelar para a Selina. E no finalzinho, ele manda a bombástica pergunta se a Selina quer casar com ele. Foi aqui então onde o Batman finalmente pediu a Mulher Gata em casamento, e isso repercutiu em tudo que é lugar. Nas HQs o que se seguiu foi então um arco chamado Regras do Noivado, que é até bem divertida.
ajuda e podemos ver os amigos mais próximos do Bruce reagindo a essa notícia do casamento. Tem uma parte de ação que é o Batman Mulher Gato encontrando a Talia al Ghul, que também é muito boa. O que não dá para não mencionar, na verdade, é uma outra história pequenininha que acontece no final desse arco, que é uma história chamada Encontro Duplo. E assim, pra mim esse é o grande auge, esse é o teto aqui que o Tom King chegou na saga aqui do Batman. Sim, nessas duas edições aí. A premissa é sensacional, é o encontro de casais do Batman e do Superman num parque de diversões. E chega um momento em que eles têm que trocar de roupa, então o Bruce fica de Superman e o Clark de Batman. E as respectivas namoradas também fazem o mesmo. E toda a troca de diálogos é perfeita, e é uma das melhores histórias envolvendo Batman e Superman juntos. Então esse pra mim aí é um dos grandes auges aí dessa fase do Tom King. Só que aí o que vem depois aí são várias edições meio que fazendo os preparativos pra edição 50, que é a ceia do casamento. Que aí nós temos os arcos Noiva ou Ladra e também só dito O Casamento. Que aí você pode dizer aí que tem um misto de grandes momentos e também de muito tédio. Tem histórias interessantes até, como a do Batman e da Mulher Maravilha indo cumprir uma promessa ao antigo aliado, e aí fica um climinha se o Bruce vai trair a Selina com a Diana, e outra da Era Venenosa praticamente conquistando o mundo, e só resta o Bruce e a Selina para impedir ela. Mas já tem outras como a do Gladiador Dourado que ficam bem perdidas nesse arco. E assim, juntando todos esses mini arcos que eu falei aí, embora tenha alguns que sejam bons, são mais aí de 10 edições e você tá ali esperando essa coisa do casamento, né? Pô, a gente quer ver acontecer de uma vez. E aí o auge mesmo dessa preparação pro casamento são as duas edições anteriores à do casamento de fato, que é a edição 50, que é uma história envolvendo mais o Coringa com a Mulher Gato e o Batman. Da mesma forma com aquelas duas edições do Encontro Duplo são geniais, essa aqui do Coringa na igreja, antes do casamento, confrontando primeiro o Batman e depois a Mulher Gato, é puro ouro. Aqui é praticamente o Coringa dando seus votos de que os dois sejam felizes, mas do jeito dele. E o mais importante aqui é como o Coringa fica reforçando para Selina de que o Batman, sendo feliz, não vai ser mais o Batman de sempre. Aqui é mais ou menos o Coringa fazendo uma dissertação, fazendo aquele TED Talk lá pra Selina de por que ela não deve casar com o Bruce. E de novo, reforço aqui, eu recomendo demais aí essas duas edições, que é esse arco do Coringa pré o casamento. Mas então aí a gente chega na fatídica edição do casamento do Batman e da Mulher Gato, que era o que estava gerando um grande burburinho aí em relação a essa fase do Tom King. E nós tivemos 40 mil manchetes, várias capas comemorativas, playlist do Spotify, várias edições que nós vimos que antecedeu esse momento, mais de 20. Então a gente chega nesse momento decisivo. E aí, rolou casório? Claro que não, né, gente? A Selina dá pra trás no último minuto e a gente finge que tava surpreso. E o motivo? Bem, ele tenta ser explicado aí nessa edição comemorativa, mas é um motivo muito batido. A edição em si é maravilhosa, tem várias páginas ilustradas por vários desenhistas famosos que passaram pelo Batman. A narrativa fica alternando entre o Bruce e a Selina se preparando para casar, enquanto as cartas que cada um escreveu para ler no casamento são apresentadas. No fim, a Selina vai embora junto com a sua amiga Holly Robinson, e meio que fica sugerido que ali tinha um grande plano por trás do Bane, mas não é muito bem explicado. Só é dito que o Bane aqui queria quebrar o Batman mesmo, mas agora é quebrar o coração dele. E na sua carta, Selina diz que no fim não poderia casar com Batman, porque assim ele deixaria de ser quem ele é, e ela privaria o mundo do Batman e não aguentaria o peso dessas consequências. O ruim de toda essa coisa do casamento, e eu considerei como uma das maiores quedas aí da fase do Tom King, é que todos os argumentos que aqui ela coloca nessa carta como motivo dela não querer casar, eles já tinham sido debatidos bem antes, em várias edições ali, todas aquelas edições que antecederam esse casamento. Então pra mim não faz muito sentido, sabe? É mais que realmente não podia ter casamento, e aí eles só venderam essa edição e colocaram as motivações mais bestas possíveis. Até porque o outro grande motivo dessa satisfação foi essa longa preparação que teve, todo o marketing ali da DC para esse casamento, e aí a gente vê que algo que realmente foi entregue, a edição é bonita e tudo mais, mas quando a gente vai pro conteúdo, olha, foi muito satisfatório. O engraçado é que logo em seguida o Tom King me vai lá e faz um outro grande arco, chamado Dias Frios, onde o Bruce Wayne é selecionado para ser jurado em um julgamento envolvendo o Senhor Frio. E o algo de diferente aqui é que o Bruce tá ali tentando inocentar o vilão, pois momentos antes, como o Batman, ele tinha usado força excessiva no Freeze, e sabe que ele estava errado. E esse arco dos Dias Frios também é muito bom, só que meio que fica apagado por todo o descontentamento que teve com o lance do casamento. Pra ser justo, o Bruce aqui tem as consequências ali do casamento porque ele tá com muita raiva, e até por isso que ele bate tanto ali no Senhor Frio. E aí o Bruce tem, durante esse arco aí, ter que reavaliar aí como ele atua como o Cavaleiro das Trevas. Então, nesse arco todo, enquanto ele tá ali agindo como Bruce Wayne no julgamento, ele também começa a reavaliar as ações dele como Batman. E já na saga seguinte, o Pássaro Tirânico, é aqui que a longa decaída e a queda
queda dessa fase do Renascimento começa. O Pinguim aqui chama a atenção do Batman ao ameaçar o Alfred e confessa que o Bane, mesmo depois de ter sido entregue em estado catatônico em Arkham, tá comandando toda a Gotham direto da sua cela. E eu digo que é aqui que começa essa grande queda aqui da fase do Tom King, porque aqui começa a ser revelado então que o Bane era um grande super pensador que pensou num plano que assim, ó, quando ele vai ser explicado, vai ser muito mal explicado. Que basicamente que tudo de ruim que aconteceu aí na vida do Batman, sei lá, desde os primeiros anos, o Bane meio que tava orquestrando. Nesse arco, o Batman, que tá sem controle e se deixou levar pela vingança e rancor, ele passa a descontar a sua raiva em quem vê pela frente, inclusive o próprio Robin. E essa fase termina com algo bizarríssimo, que é o Batman Flashpoint Thomas Wayne aparecendo na história. E aí, logo em seguida, vem a fatídica saga aí chamada Pesadelos. E essas intermináveis 7 edições que compõem esse arco são basicamente isso, né? São pesadelos que o Batman tá tendo dentro da cabeça dele. Mas assim, até vou dar um desconto que realmente tem histórias interessantes ali. O problema é o desgaste que o leitor vai tendo. Tem realmente histórias legais, como a do Professor Porco, e uma que envolve o Bruce e a Selina dançando uma música durante uma edição inteira, e é bem criativo. E aí quando chega no desfecho do final desse arco, que tudo aquilo que a gente estava vendo realmente eram pesadelos, e que ele estava sendo induzido por alguma máquina, é revelado e a gente não fica nem um pouco surpreso. A gente meio que já tá perdido, que a gente mal lembra das coisas que aconteceram, principalmente que apareceu um Batman Flashpoint há sei lá quantas edições atrás. E é pra isso então que chega um mini arco que serve como epílogo pra gente se situar no onde a gente estava na história principal, que é o arco chamado A Queda e o Caído. Aqui, aquela trama do Batman Thomas Wayne volta, e é revelado que ele tá atuando junto com Bane. E vem mais uma bomba, e talvez a grande queda aí de toda a fase do Tom King. É dito ao leitor que tudo que aconteceu desde a edição 1 dessa fase foi um grande plano do Bane, desde a queda do avião lá ao encontro do Coringa com a Mulher Gato antes do casamento. Até a própria guerra das charadas e piadas. E eles tentam nos fazer acreditar que o Bane sabia que no fim o Batman ia pedir a Mulher Gato em casamento. E olha, o Tom King realmente se esforça em muito pra gente comprar esse grande plano. E eu digo que ele esforça muito porque realmente tem bons diálogos ali do Bane, tem uma grande arte ali na HQ, mas quando você para pra pensar no funcionamento de tudo que o Bane tá falando e se faz sentido, olha, é muito difícil. Realmente parece uma explicação muito apressada pra já tentar costurar tudo. E se já não bastasse essa revelação mequetrefe que acontece nesse epílogo, a última fase que é encerrar então a fase aí do Tom King é a cidade do Bane. E pra mim ela deixa um gosto amargo na boca. Lembrando, né, gente, o roteirista tinha começado com boas sagas nessa sua fase, como Eu Sou Suicida e A Guerra das Charadas e Piadas, e pequenos arcos bons como o Encontro Duplo e o Dias Frios. Mas aí a última impressão é que fica, né? E essa última saga então, chamada Cidade do Bane, ela começa com uma premissa que levanta muitas dúvidas na nossa cabeça e ela responde muitas poucas. Basicamente o Batman então tá fora da cidade, ele tá se reabilitando junto com a Mulher Gato depois de ter perdido lá pro seu pai e pro Bane. Enquanto isso, o Bane dominou toda a Gotham, transformou ela tipo numa cidade-estado assim fora do país dos Estados Unidos, e ele conseguiu fazer isso em poucos meses. E nessa nova Gotham, nenhum herói é permitido entrar. Os vilões também foram promovidos a tipo policiais locais, e o Batman e o Robin dessa cidade agora são o Batman Thomas Wayne e a Gotham Girl. E como tudo isso aconteceu e se deu, fica sem muita explicação mesmo. Aconteceu e ponto final. E essa falta aí de explicação, um pouco mais de aprofundamento de como tudo isso aconteceu, são dos grandes pontos baixos aí dessa fase. Mas ela também tem pontos positivos sim. Temos a relação do Batman e da Mulher Gato ficando cada vez mais forte. E eu acho que aqui o Tom King é o que melhor conseguiu explorar a dinâmica desses dois em qualquer outra história. Ele trouxe o lance dos dois se chamando por Gata e Morcego, e é bem desenvolvida essa parte, e vemos o Bruce voltar a ganhar sua confiança depois de ter pedido pro Bane. O problema é que enquanto o Batman tá tendo todas essas cenas lindíssimas com Mulher Gato, eles na praia, super romântico com ela, Gotham tá lá sendo dominado pelo Bane com mãos de ferro. E aí sobra pra Bat-família tentar fazer alguma coisa, enquanto o Batman tá lá curtindo as suas férias com a Mulher Gato. E aí quando o Damon tenta se filtrar na cidade pra ajudar o Alfred, acontece um grande momento aí dessa saga, que o Alfred é morto de forma grotesca na frente do Damon. Só que lá pro final da saga, o Bruce finalmente volta pra Gotham e nós temos um confronto final com o Bane, dos dois sem camisa. E é bem épico, e dessa vez o Bruce enfrenta o vilão com a Selina. Tematicamente, é interessante pro casal esse fechamento e eles ganharem a luta.
Mas o problema é que o Bane não era bem o vilão final dessa saga, e sim o Batman Thomas Wayne. É tipo o que aconteceu com o Bane lá no filme do Cavaleiro das Trevas Ressurge, quando você achava que ele era o vilão principal, mas no finalzinho ele é sucateado e deixado de lado. O Thomas Wayne explica pro seu filho que ele ajudou então o Bane a fazer todas essas maquinações, esse plano impossível, porque no final ele queria ver o seu filho não sendo mais o Batman. Ele ser quebrado a um ponto de que ele não quisesse voltar a ser Batman, e aí ele fosse viver feliz lá com a mulher gato, ter filhos e tudo mais. É um objetivo interessante, e até temos um auge dessa última saga com a edição inteira, onde o Bruce finalmente encontra o corpo do Alfred, e toda a história é contada através de uma carta que o mordomo escreveu antes de morrer. E depois também tem uma edição criativa, onde é focada inteiramente no Thomas Wayne, e é contada de frente para trás, como se a cada página o tempo fosse voltando, e o leitor acompanha assim a história do Thomas. No fim, claro, o Batman então derrota o Thomas Wayne, até tem um pouquinho de ação de luta, mas o momento onde o Bruce realmente ganha do pai dele é quando ele dá um discurso muito bom, onde ele dá um discurso de por que ele é Batman, e ele escolheu ser isso, e ele é feliz desse jeito. É um fechamento decente com esse discurso. E depois temos também fechamentos legais para Gotham Girl, e o Batman e a Selina terminam juntos e felizes, mas ainda não casados, por agora. A cidade do Bane se revela um arco longo e lento, com explicações sofríveis, mas tem bons momentos de ação e diálogos, principalmente entre o Bruce e o seu pai. E essa então seria então a última saga aí do Tom King, à frente então da HQ do Batman, nessa saga do Rebirth aí da DC. E realmente dá um dó por essas últimas sagas aí do Tom King, enquanto ele estava escrevendo, não terem sido tão auge quanto ele atingiu mais pro começo, metade ali da jornada dele na HQ do Batman. Mas de forma alguma se pode considerar o trabalho aí do Tom King no geral como ruim. Até pelo contrário, ele trouxe muita novidade e um roteiro ótimo pro Batman que há muito tempo não se via. Tem também muita questão de bastidor, que há rumores que o Tom King teve que apressar um pouco do plano que ele tinha, ele acabou até edições mais cedo, ele era para acabar com 100 edições, ele acabou com muito menos que isso, mas a gente sabe que nunca vai saber de fato o que aconteceu, mas a gente vê que realmente teve algo muito apressado ali nessas últimas sagas dele. Mas esses então foram os auges e quedas aí da trajetória do Tom King no Rebirth do Batman da DC. Deixa aqui nos comentários aqui quais são suas sagas favoritas aí dessa fase do Tom King no Batman e qual vocês acham que são as quedas aí dele ao longo da saga aqui. E já sabe também, né, galera, se inscreve aqui no canal e clica no sininho de notificação para saber absolutamente tudo sobre o Batman. E se quiser apoiar ainda mais o canal, nós temos duas plataformas de financiamento coletivo, aqui no Clube de Canais no YouTube e também no Padrim. Tem o link dos dois projetos na descrição e tem todas as recompensas incríveis por lá. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.